A paz, irmãos. Venho aqui dar o meu testemunho de casamento restaurado. Tenho feito um voto a Deus que assim que meu casamento fosse restaurado, eu daria meu testemunho para que o nome do Senhor fosse glorificado e para fechar todas as brechas. Sou casado há 15 anos, tenho 2 filhos, um de 13 anos e um de 5 anos. E no início do meu casamento, irmãos, como todos os casamentos, tudo é bom, tudo é perfeito. Mas com o passar do tempo, começam as brigas. E tudo aquilo que infelizmente acontece na maioria dos relacionamentos, a falta de Deus primeiramente e a falta de diálogo. Quando conheci minha esposa, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Em 2004, foi a minha entrega a Jesus. Hoje entendo que o meu deserto começou, na verdade, em 2018, quando minha esposa começou a trabalhar em um hospital aqui na cidade onde moramos, em Campina Grande, na Paraíba. No início, tudo ok, tudo tranquilo. Porém, após 2 anos que ela tinha começado a trabalhar, começaram as brigas, os ciúmes e a possessividade. Enfim, eu tinha me tornado um homem que não estava de acordo com a vontade de Deus. E cada vez afastava mais a minha esposa de mim. Ela sempre me pedia para que eu mudasse, mas a situação só piorava. Em 2018 tivemos uma briga e ela pediu a separação. Mas conversamos e decidimos dar mais uma oportunidade. Mas não adiantou. Deus não estava no centro do nosso casamento. E em pouco tempo voltaram as brigas, as discussões, e ela começou a fazer um tratamento para a depressão, só que eu não sabia. Em 2019, nosso casamento já não mais existia, nossa intimidade também não, a gente não conversava mais, a cada dia ficávamos mais distantes, e era só tomando remédio, era mais remédio que ela tomava. E foi difícil lidar com essa situação do problema de saúde e da relação ao nosso casamento. Eu não entendia e não sabia como ajudá-la também. E foi todo 2019 assim, irmãos. Silêncio, remédio. Chegou 2020 e com esse ano a pandemia. Minha esposa contraiu o Covid. E tudo piorou. Cada dia mais distante, eram mais remédios. E ela passou uns 30 dias internada, trancada dentro de casa, no apartamento. Nós morávamos no apartamento, no mesmo prédio onde minha sogra morava. Meus filhos ficaram na casa da minha sogra e eu fiquei cuidando dela. Só que quando ela terminou o tratamento do Covid, voltou a trabalhar. E meu ciúme só aumentava, minhas cobranças também. Passei a ser um homem rixoso. Só briga, só reclamava, nada para mim estava bom. E no meio de tudo isso, estavam meus filhos. Foi um 2020 muito complicado, tanto para a saúde da minha esposa, como para a nossa relação como casal. Ela não cuidava mais dos nossos filhos e eu fazia o papel de pai e de mãe. Era trabalhando, fazendo as coisas de casa, almoço, cuidando da casa, coisa que não havia mais uma divisão de tarefas. E foi uma carga muito grande. Foi todo 2020 assim, mas dessa forma. Eu não me aproximava mais da minha esposa, não se aproximava mais de mim, cada dia ficando mais distante. Dormíamos na mesma cama, porém só dormíamos, porque era como se fossem 2 estranhos. Chegou então 2021 e no Dia das Mães, essa data jamais eu vou esquecer. A minha esposa pediu a separação. Falou que não me amava mais como esposo
e que sentia sim um amor por mim, mas um amor de amigo. Nesse período ela não usava mais aliança. Porém, ao mesmo tempo que ela pediu a separação, ela me abraçou chorando muito e pedia para que eu cuidasse dela e das crianças. Ela me pediu para que eu ficasse em casa, mas que dormíssemos de corpos separados. Confesso, irmãos, que ouvir aquilo foi algo muito ruim, doeu muito. E me perguntava, no meu desespero, o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo e como pode o amor acabar dessa forma. Irmão, como todos nós passamos pelo deserto, quis usar a força do braço para convencer minha esposa do erro que ela estava cometendo. Mas não percebia que o errado era eu, pelas coisas que eu vinha fazendo. E não adiantou, irmãos. Nada adianta. Nós sabemos bem que pela força do braço nós não convencemos ninguém, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. E eu sofri muito. Muito. Não me alimentava, não conseguia dormir. Perdi 15 quilos em menos de um mês. Fiquei irreconhecível. Como doía meu coração. Ia para o trabalho, não conseguia render no trabalho, só chorava. Quando chegava em casa, via ela em silêncio, em quarto, trancada. Muito ruim. Nesse período de pandemia, as igrejas estavam fechadas, mas eu ouvi uma voz, hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus, para que eu procurasse uma igreja. Em um dia, passando em frente à Igreja Universal, senti algo me empurrando para dentro da igreja. Na época, só na minha cidade, só a Igreja Universal que ficava aberta. E ali, irmãos, eu tive um encontro verdadeiramente com Deus. Falei muito com Jesus, chorei muito, me lamentei, me perguntava a todo instante, perguntava a Deus por que aquilo estava acontecendo, que Ele não deixasse aquilo acontecer. E aí passei um bom tempo conversando com Deus. Saí da igreja sentindo um certo alívio, mas continuava pensando só na minha esposa. Tudo girava em torno dela. Naquele momento eu não entendia que durante 15 anos eu tinha colocado minha esposa como centro da minha vida e não Deus. A minha esposa era a principal na minha vida. E muitas das vezes eu falava isso, que primeiramente a minha esposa, e esquecia Deus. E hoje eu entendo quanto Deus ficava triste com aquilo. E é assim, irmãos, quando a gente se encontra no deserto, a gente vai para o deserto porque a gente colocou algo ou alguém em primeiro lugar em nossa vida. E hoje eu entendo que o deserto é um lugar para que Deus nos trate. E como todos, eu, quando encontrava as pessoas, só falava nisso. Minha esposa tinha pedido separação, que eu estava sofrendo, desesperado. Não sabia eu que não estava falando para as pessoas certas. Porque quem eu deveria realmente falar era Deus, porque era o único que podia me socorrer. Um certo dia, saindo do meu trabalho, passei em frente à igreja, uma igreja pentecostal, que o pastor até um amigo de infância, e o mesmo me convidou para fazer uma visita. E eu conversei com ele, que eu estava passando, como sempre. Quem eu encontrava, eu falava a mesma coisa. Nesse tempo, irmãos, eu não perdia nenhum culto na Igreja Universal. Mas no meu coração, algo me falava que ali não era meu lugar. Não porque tivesse algum problema com a Igreja Universal, mas algo me falava. E hoje eu entendo que é o Espírito Santo de Deus. Até que um dia, na semana, indo para o trabalho, eu passei em frente à Igreja Universal e entrei, como de costume, para fazer uma oração. E quando eu olhei no final do templo, estava o pastor lá sentado, num local escuro, e aquilo me incomodou. E veio várias dúvidas na minha cabeça naquele momento. Mas na casa do Senhor, é para estar um lugar iluminado, que Deus é a luz. O pastor está lá no escuro, então aquilo me incomodou muito, irmãos. E fiz minha oração, e fui falar com o pastor, e ele me perguntou como eu estava. E
Eu falei para ele que eu estava em busca, né? Buscando a Deus pela restauração do meu casamento. E foi quando ele falou que casamento, restauração do casamento é algo muito difícil. E naquele momento, irmãos, o Espírito Santo, Deus falou no meu coração. E eu comecei a me perguntar, como que a restauração do casamento é difícil? Se na palavra de Deus é clara, quando diz que nada é impossível para Deus. E aquilo me incomodou muito, irmãos. No domingo à noite, saí para ir para o culto, na mesma igreja. E saí, faltando uns 15 minutos antes, geralmente 7 horas da noite a igreja estava aberta. Só que quando eu cheguei na frente da igreja já estava fechada. Estava iluminado, porém fechada. Eu disse, será que vai ter culto? Fiquei na dúvida. Eu disse, não, eu vou para casa. Mas eu não sabia que Deus já estava preparando o meu caminho para começar a me mostrar o grandioso poder dele. No caminho de casa, eu ouvi aquela voz dizendo, vai à igreja pentecostal do pastor César, aquela igreja, e o pastor que já comentei aqui, que era meu amigo de infância, que é meu amigo de infância. E chegando lá, irmãos, eu senti uma paz muito grande. E naquele dia existia o pastor César tinha convidado um pastor para fazer a pregação, o pastor Giovanni, um ungido de Deus, e no final do culto, irmãos, o Espírito Santo usou tremendamente esse pastor. E ele falou que, dessa forma, eu vejo aqui uma aliança que está quebrada, mas Deus manda falar que essa aliança será restaurada em nome de Jesus. Naquele momento, eu senti uma alegria muito grande, irmãos. Eu ouvi Deus falando comigo. E fui para casa. E comecei a pesquisar no YouTube, canais, né? Pesquisar sobre como reconquistar a esposa, como reconstruir casamento. E me deparei com o vídeo do presbítero Walter. E ali me alegrou muito, irmãos, porque tive a certeza que Deus existe. O presbítero Walter foi fundamental, como outros canais também, mas passei a seguir outros canais, como o Irmão Guapo, Deus Restaura o que Quer, Pastor Sérgio, o Irmão Alan, ou seja, muitos outros canais. Mas aprendi com o presbítero Walter a orar, aprendi com ele como batalhar, e aquilo me ajudou muito, irmãos. Orava sempre o Salmo 91, orava, fazia batalhas na minha casa, campanhas, irmãos, e fui aprendendo a conversar com Deus. Nesse período, minha esposa não estava falando com minha sogra, que elas têm um desentendimento do passado, e hoje eu entendo que isso é maldição hereditária, e eu oro a Deus para que quebre essas maldições. Só que no mês de junho de 2021, elas começaram a conversar, se falaram e combinaram de fazer uma viagem com meus 2 filhos. E foram para essa viagem. E eu pensei que elas estavam bem, né? Tinham voltado a se falar. Porém, irmãos, quando chegou nessa viagem, depois eu fiquei sabendo da minha sogra. E ela falou pro meu filho, que até então não sabia que nós estávamos separados. Que eles estavam separados, que tinham me separado de mim. E ele ficou muito triste, chorou muito. E, irmãos, quando minha esposa voltou dessa viagem, ela voltou outra pessoa, me repudiando muito. Se não falava comigo, mesmo nós moramos na minha casa, a gente mantém um respeito, um bom dia, uma boa tarde, falava. Mas, irmãos, foi complicado. E foi onde meu sofrimento aumentou. Mais repúdio, minha esposa ficou muito orgulhosa, muito soberba, muito altiva de espírito. Todo dia, porque o meu serviço é dia sim, dia não, trabalhando em segurança. Nos meus dias de folga sempre eu via saindo para ir para o trabalho, bem vestida, toda arrumada, maquiada.
Minha esposa é uma mulher muito bonita. E aquilo doía tanto. Doía muito ver aquilo. E às vezes dava até raiva de ver aquela situação. Minha esposa passou a cuidar mais dela. Era só clínica de estética, amigos e mais amigos. Ela não é de ir para festa, não é de farra, mas era muita conversa em WhatsApp, Instagram. Comprou um carro e passou a gastar muito. E naquele momento parecia tudo dar certo para ela. E eu olhava para mim, cada vez mais definhando, perdendo peso, sem comer, sem dormir, desesperado. No mês de agosto, irmãos, eu estava no meu trabalho. Antes disso, passados 2 meses do pedido de separação, eu estava no meu trabalho. E de repente comecei a sentir um mal-estar, irmãos. E vi um forte pensamento de morte. E teve um momento que eu olhei assim e vi como se eu estivesse escrevendo uma carta pedindo desculpa à minha mãe, pedindo desculpa a ela, pedindo desculpa aos meus filhos. Irmãos, foi muito ruim aquele pensamento, e cada vez ficava mais forte. E até nenhum desses meus pensamentos mostrava um prédio pulando desse prédio. Irmãos, como foi ruim ter esse pensamento. E hoje louvo a Deus porque quanto mais esse pensamento ficava forte, eu sentia algo do meu lado dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Foi quando eu me despertei desse pensamento ruim e Deus falou no meu coração para que eu tivesse calma, que Ele estava comigo. Irmãos, é muito ruim, irmãos. Quando foi no mês de agosto, irmãos, eu estava no meu trabalho e começou um pensamento do nada, que isso aí já era o Espírito Santo, Deus preparando o mover dele na minha vida. Da gente se mudar para outro endereço, mesma cidade, mas morar em outro endereço, justamente porque existe essa situação dessas confusões entre minha sogra e minha esposa. Mas porém eu fiquei calado, fiquei só com o pensamento. Passado 2 semanas, estava em casa, minha esposa olhou para mim e disse: ei, estou pensando em a gente se mudar. O que é que você acha? E o Espírito Santo falou, e o Espírito Santo trouxe a existência, aquele pensamento que eu estava de mudar. Eu disse: ok. E começamos a procurar um novo local para morar e tal. Até que ela disse: tem um apartamento lá próximo no meu trabalho. E eu disse: ok. Então eu comecei a orar e pedir a Deus se realmente era para ir ali, se fosse para ir para esse novo endereço, que Deus abrisse as portas. Porque lá era um condomínio fechado, tinha muita burocracia e tal. Sei que deu tudo certo, nós fomos. Nós mudamos. E conversamos e ele disse: durma lá no quarto comigo. E eu fui dormir naquela esperança, pensando que tudo estava certo. Então, como sempre, né? Naquela ilusão. Ela pediu para eu dormir no quarto. Poxa, tá tudo bem, mais nada, irmãos. Foi a mesma coisa. E as coisas só pioravam. Cada vez mais eu vendo minha esposa se afastando dos nossos filhos, se afastando de casa. Passava, todo dia saía, mesmo nos dias de folga. E aquilo, irmãos, me entristecia, aquilo me consumia. Nesse momento eu ainda não estava posicionado no Senhor. Como ficava distante, no bairro onde eu estava morando, da igreja onde eu congregava, eu procurei uma congregação e passei a congregar na igreja da Assembleia de Deus, que era bem próximo do local onde eu estava morando. E fui para um círculo de oração. E chegando lá, irmãos, Deus usou tremendamente um vaso. E esse vaso me falou: olha, essa mudança foi necessária e o seu deserto é longo. Mas tudo aquilo que você vem pedindo em oração, Deus vai realizar. E Ele manda te dizer que você e sua casa servirão ao Senhor. Naquele momento eu não entendi bem. Eu disse: Senhor, como essa mulher não me conhece? Como é que ela fala isso? Essa mudança foi necessária. Mas o Espírito Santo falou no meu coração: sou eu, Deus, que estou fazendo por ti.
E um certo dia nós brigamos, sabe, irmãos? E para mim foi a melhor coisa que aconteceu, porque foi dessa confusão, dessa briga que eu me posicionei do lado do Senhor e voltamos a dormir de corpos separados. Então eu comecei a orar mais, aprendi a jejuar, aprendi a batalhar, aprendi a clamar. E lá no quarto, sozinho, meu quarto de guerra, eu vivi meu deserto. E ali onde eu e Deus, na companhia do Senhor, eu batalhei, irmãos. Eu orava, fazia campanha sozinho. Eu clamava a Deus. Tinha dias que eu estava enfraquecido, choroso, mas o Espírito Santo de Deus me confortava. Eu entrava nos canais de restauração, presbítero Walter, do irmão Guapo, e vi os testemunhos de casamento restaurado, de vidas restauradas, e aquilo me fortalecia. E tudo começou a mudar quando eu entendi que eu tenho que buscar por mim. Eu tenho que buscar a Deus por mim. E não só pela restauração do meu casamento, porque Deus já estava fazendo. No céu, meu casamento já estava restaurado. Mas eu precisava buscar por mim. E eu comecei, irmãos, a buscar por mim, a orar por mim. Eu orava sim pela minha esposa, pela minha família, mas eu orava por mim, para que Deus me curasse, me tratasse, me transformasse. Fizesse de mim um sacerdote do meu lar, que eu passei a entender isso. E, irmãos, Deus começou a fazer milagres em minha vida. E muitos pedidos meus de oração, pedi, Senhor, se esse trabalho que minha esposa está trabalhando, se esse também foi um dos motivos que fez esse afastamento, Senhor Deus, que o Senhor a retire desse local, coloque em outro local. E tantos pedidos, irmãos. Quando foi, irmão, no mês de setembro, tudo começou a mudar. Cheguei uma vez em casa e minha esposa olhou para mim e disse que eu tinha sido demitida do trabalho. E a partir dali eu vi o tratar de Deus na vida dela. Ela voltou a tomar os remédios de depressão, voltou a se isolar. E eu via sempre aquela voz dizendo, não coloque a mão porque eu estou tratando. Mas eu continuava fazendo, lógico, cuidando dos meus filhos, cuidando dela de alguma forma, porque ela não tinha forças para nada, eu era quem fazia alimento, almoço, janta, deixava tudo pronto. Chegava do trabalho, fazia a janta dos meus filhos, cuidar deles e fazia assim a alimentação dela. Muitas vezes, às vezes deixava no quarto para ela comer, às vezes pedia para o meu filho mais velho deixar. E buscando a Deus, irmãos, constantemente. Toda terça, quinta e domingo eu estava nos cultos, culto de oração, culto de doutrina, culto da família. E Deus foi me transformando, irmão. Meu deserto foi florescendo. Até que um dia, no final de setembro, início de outubro, minha esposa liga para mim e me pede desculpas. Teve no início, quando ela pediu a separação, como ela não estava usando aliança, um dia eu cheguei para ela e disse, onde eu vou ver você usando aliança? E ela olhou para mim e disse que eu nunca mais iria ver ela usando aliança e que quando uma porta se fecha, era porque essa porta não era para ser nossa. E quando eu vi aquilo, naquela época, logo no início da nossa separação, foi muito ruim. Mas um dia em um culto, nessa igreja a qual eu estava frequentando, o Senhor mais uma vez usou um vaso, e o vaso disse, Deus nesse momento, Deus vai abrir uma porta dentro de outra porta para lhe abençoar. E irmãos, aconteceu, irmãos. Eu passei a profetizar na minha casa, Ezequiel 37, eu passei a profetizar que minha casa serviria ao Senhor, eu passei a profetizar que minha esposa estava liberta, e as coisas foram acontecendo, irmãos. E minha esposa, assim que perdeu o emprego, começou a decair, os amigos começaram a se afastar, eu comecei a ver o tratamento de Deus. E teve um dia que eu estava no trabalho, no início de outubro, que foi o mês que Deus começou a mostrar os milagres, começou a realizar milagres em minha vida, irmãos. Minha esposa ligou para mim e me pediu desculpas. Desculpas por ter feito a gente mudar de endereço, por tudo isso que nós estamos passando. E eu respondi, fique tranquila, porque Deus sabe todas as coisas.
E falei pra ela, isso foi num sábado, eu disse a ela, vamos fazer um domingo diferente, passar o domingo na sala assistindo filme, sai do quarto, interagir com as crianças estão sempre vendo você trancada, as crianças sorriem, sai desse quarto, vem pra sala assistir filme, independente da nossa situação, vamos ter um momento ao lado dos nossos filhos para alegrar eles. E ela chorando concordou. Como eu já falei, eu trabalho na área de segurança, eu tinha feito um serviço para um senhor aqui na minha cidade, e faltava ele me pagar, e já fazia um tempo que eu falava com ele para ele me pagar, e ele estava demorando. Só, irmãos, que Deus aí já estava preparando as coisas. No sábado mesmo, eu mandei uma mensagem para ele, via o WhatsApp, e ele depositou a quantia que estava me devendo, que eu estava na época sem dinheiro. Aí fiz umas compras, eu comprei tanta coisa assim, chocolate e tal, fez um dia especial. E o dia realmente foi especial, irmãos. Eu vi meus filhos sorrindo, eu vi ela sorrindo, e isso me deixou muito feliz. E por mais que na nossa situação, e ver a situação que ela estava, porque não é fácil uma pessoa com depressão, todo mesmo sabendo que era o tratamento de Deus, e Deus estava tratando, eu fiquei feliz por vê-la feliz. Porque nas minhas orações, fiz muita oração acerca disso, porque eu pedi a Deus um amor incondicional, um amor no qual eu não a julgasse, ou não apontasse, porque o julgar é a justiça de Deus e não minha. Irmãos, foi ali que, nesse mês de outubro, Deus começou a fazer o milagre. Toda vez que eu chegava do trabalho, minha esposa estava na sala com meus filhos, sorrindo, assistindo filme, me esperando para a gente jantar junto. E aconteceu algo bem incrível. Eu vi que ali também foi a mão de Deus. No quarto onde eu morava tinha um ventilador, e o ventilador novo, o ventilador de um defeito. Do nada de um defeito. E eu passei uns 2 dias dormindo na sala, né? Já que estava dormindo em copo separado, passei 2 dias dormindo na sala. E teve um dia que meu filho falou para ela que o ventilador não estava funcionando. E ela disse, por que você não me falou? Eu disse, não, tá tranquilo. Acho que ia dormir lá no quarto não, porque ela tem ventilador lá no quarto, lá no meu quarto. Eu disse, não precisa não, durma aqui na sala. Quando foi com 2 dias, irmãos, passaram 2 dias, ela comprou um ventilador. E o ventilador ficou lá, fechado na caixa. Eu disse, Senhor, se esse é um dos meus que eu estou usando para começar a restaurar o meu casamento, para começar a mudar a situação, amém. Mas eu só vou voltar do meu lado da minha esposa se ela novamente pedir, eu senti que realmente é o Senhor que está agindo. E o mês de outubro foi passando, irmãos. E chegava em casa, ela sorrindo com as crianças, interagindo, fazendo um almoço, cuidando da casa, e aquilo foi me deixando muito alegre, porque eu vi que Deus estava agindo. E, irmãos, passou todo outubro dessa forma. E quando foi no dia 8/11, eu sigo muito o canal do irmão Guapo, e ele diz que no de repente de Deus, ele fala de repente de Deus, e esse de repente de Deus aconteceu na minha vida, irmãos, porque uma coisa que sempre ficava na minha mente quando assisti os vídeos do presbítero Walter era: tenha fé e não medo. Minha fé aumentou muito. A fé que eu tenho no nosso Deus hoje é não pela restauração do casamento, mas Deus, ele mudou minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou minha forma de falar, de agir. Deus me transformou em um novo homem. E nesse dia 8, a gente estava na sala à noite assistindo um filme. E eu me levantei para fazer uma janta, eu gosto muito de cozinhar. E quando eu cheguei na sala, irmãos, uma semana antes, eu orando ao Senhor, porque eu tinha feito um voto com Deus no mês de setembro que eu não iria usar a minha aliança dentro da minha casa, porque toda vez que ela via eu com a aliança, que eu nunca tirei, eu vi que ela não ficava bem. Mas não era ela, né? Os potestades e os principais que estavam por trás dela, porque eu já entendo que a minha luta não é contra a minha esposa. E eu fiz um voto com Deus, eu disse: Senhor, eu não vou usar a minha aliança dentro da minha casa, mas fora, quando eu sair no meu trabalho, na igreja, quando eu for, uso a aliança, mas dentro de casa não. E no dia que o Senhor restaurar o meu casamento, eu retorno a usar a aliança dentro da minha casa. E nesse dia, irmãos, e nessa semana,
que eu fiz essa oração, nós estávamos assistindo, já estava nesse período em outubro, a gente já estava na sala assistindo filme, coisa desse tipo, eu já vi ela já sorrindo, mas nada tinha acontecido. Nós estávamos dentro de casa separados, eu dormindo em um cômodo e ela dormindo em outro. Nós já assistindo essa série, uma série, onde tinha um personagem que a esposa dele tinha morrido, mas ele usava aliança. E uma certa cena lá, ele perde a aliança. E ela falou, poxa, ele perdeu a aliança. Eu vi ela muito triste. Naquele momento, irmãos, o Espírito Santo falou no meu coração, volte a usar a sua aliança. E no mesmo instante, irmão, me levantei, peguei minha aliança que estava na minha carteira e coloquei na mão. E ela passou a ver eu usando a aliança dentro de casa, porém com outros olhos. E nesse dia, irmão, no dia 8/11 desse ano, nós estávamos na sala assistindo um filme, como eu já falei, fui fazer uma janta, e quando eu cheguei na sala, que fui entregar a janta a ela fez questão de mostrar que estava usando a aliança dela. E o Espírito Santo me trouxe a existência de quando eu falei para ela no início da separação, que um dia eu iria ver ela usando a aliança, nossa aliança de casamento. E Deus fez, irmãos, eu vi minha esposa novamente colocando a aliança de casamento. Eu pensei até que ela tinha jogado ou perdido, mas eu nas minhas orações disse, Senhor, se minha esposa jogou a nossa aliança de casamento, o Senhor vai fazer ela comprar outra. Mas não foi necessário, irmãos, porque ela estava usando a mesma aliança que nós usamos há anos. E veio também a existência de quando Deus usou um vaso na igreja e disse, eu vou abrir uma porta dentro de outra porta. Irmãos, aquilo me deixou muito feliz. E eu ouvi da boca dela dizendo, é para você voltar a dormir no nosso quarto. E nesse meio tempo, irmãos, houve muitos moveres, muitos outros milagres. Antes de nós nos mudarmos, onde a gente morava antes, que foi onde houve a separação, e minhas orações diziam, o Senhor vai me dar a minha vitória aqui. A minha vitória vai ser aqui, onde a gente mora. E a gente foi para um novo endereço. Lá Deus começou a boa obra da restauração do casamento. Minha esposa voltar a usar a aliança, eu voltar a dormir na nossa cama. Mesmo a gente ainda não tendo intimidade, mas existe um carinho, ela me abraça, me dá um beijo, ela sorri comigo. Eu sei que nós estamos passando por um processo ainda de restauração, mas muitas coisas estão sendo restituídas. Eu não escuto ainda da boca dela dizendo que me ama, mas eu vejo nos olhos dela o carinho. É isso que ela tem por mim, porque amor não morre, amor não acaba. Eu sei que a minha esposa me ama. E a harmonia voltou ao meu lar. Sorriso, ver minha família sorrindo, meus filhos felizes. Isso é muito bom, irmãos. E eu sei, irmãos, que Deus a cada dia vai restaurar. E no início, quando eu falava, às vezes eu falo de Jesus, né? Quando a gente está nesse período, a gente quer falar de Jesus, mandar mensagem cristã. Até um vídeo do presbítero Walter diz que não mande, você que está morando em casa, não mande mensagem, fique calado. E eu ficava calado, só que no início a gente manda, né? E ela ficava chateada. E hoje eu já mando uma mensagem bíblica para ela, um verso, fala de Jesus, e ela diz amém. Só que minha esposa, ela frequenta um centro espírita, mas eu sei que Deus vai libertar ela desse centro. Hoje eu oro muito para que Deus a liberte desse centro espírita, desse engano. E como Deus fez a promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu ainda verei minha esposa liberta do espiritismo e louvando o nome do nosso Deus. Porque o Deus que nós cremos é um Deus de milagre, é um Deus que faz. Deus não só restaura casamento, nem relacionamentos, Ele restaura vidas, assim como Ele restaurou a minha vida. Ele está restaurando a vida da minha esposa, em nome de Jesus. Então isso aqui é o meu testemunho para edificar a fé dos irmãos e para que o nome do Senhor seja glorificado. Tenham medo e não fé, porque Deus Ele faz. Deus é soberano. O nosso Deus é digno de toda honra e toda glória.